Deixa eu escolher o meu cenário de hoje. Vai entrar lá Kill Bill, Cidade de Deus, O Sexto Sentido, Cisne Negro. Entraria, obviamente, se não fosse falseta, a trilogia de Star Wars. Muito bem, o meu treinamento para aprender a falar em público foi na raça. Me jogaram na frente de uma plateia e falaram, vai, fala aí, moleque. Bom, deu relativamente certo, mas se alguém tivesse me dado umas dicas antes, certamente esse desafio teria ficado um pouco mais suave. E é por isso que a gente resolveu preparar esse vídeo para vocês. Só que antes da gente ir pro conteúdo, a gente quer pedir para vocês deixarem aqui o like de vocês. E se você ainda não for um inscrito, se inscreva aí para acompanhar todos os conteúdos que a gente sobe de segunda a sexta-feira. Agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Pode ser que a sua vida não dependa da habilidade de falar em público. Só que mesmo assim, temer essa situação não é algo muito legal, porque você vai acabar sendo exposto a isso em algum momento. Nem que seja lá no amigo secreto da família no final do ano. Então eu vou dar algumas dicas para que você possa desenvolver um pouco dessa habilidade, só que a ideia não vai ser focar em técnicas de oratória, porque isso é para um segundo passo depois de você já ter perdido o medo de falar em público. O ponto aqui vai ser oferecer algumas ferramentas para que você possa se sentir mais munido para encarar essa situação. Mas o fato é que você vai precisar prestar atenção em um ponto específico, que é o mais importante e que eu vou deixar para o final porque é um ponto subjetivo. Mas nem pense em pular para o final do vídeo. O básico, se prepara para aquilo que você vai apresentar. Se você tiver domínio sobre o que você está falando, a chance é de diminuir de forma considerável a sua insegurança. Sabe de uma coisa? Tenha em mente que aquelas pessoas que vão te assistir, muito provavelmente sabem menos do que você sobre aquele assunto. Eles estão lá justamente para saber sobre o que você já sabe. Afinal, você estudou para falar sobre aquilo. Você estudou, certo? 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 Você não precisa se destacar por ser um grande orador, por ser um baita de um cara articulado. Seu grande objetivo é somente passar o conhecimento para frente. E aí é o seguinte, quando você for estudar, crie um roteiro para sua apresentação. A ideia é que esse roteiro entre na sua cabeça como uma organização visual mesmo, de imagem. Não me diga! Por exemplo, no Elombre, a gente costuma usar nos textos uma coisa que a gente chama de retranca, que cumprem esse papel de organização textual. Dá uma olhada nesse texto aí. Esses subtítulos indicam os assuntos que virão a seguir. Então procure criar isso no seu roteiro quando você estiver estudando sobre o assunto. Assim você vai saber quais são os pontos essenciais que não podem faltar no seu discurso, no desenvolvimento do raciocínio. Se você não tiver domínio sobre o que você vai falar, aí sim você vai ter um grande problema. Como tudo na vida, a oratória não dispensa treinamento. Então treine muito. Você vai encontrar muitas recomendações de treinar na frente do espelho, mas talvez essa não seja a melhor estratégia. Explico-me. Ver a sua imagem refletida no espelho vai tirar a sua concentração sobre o que você está falando. Eu sou o máximo. Que é onde você realmente tem que focar na hora de discursar. Só que por outro lado, é importantíssimo que você se enxergue falando também. Então qual seria a solução ideal para isso? A tecnologia, horas. Filme-se falando. Então, em vez de falar na frente do espelho, fale na frente de uma câmera. Assim você pode focar 100% da sua atenção no discurso e depois você vai se assistir. Esse treinamento é essencial, porque se vendo de fora, você vai descobrir vários pontos que precisa melhorar que talvez não descobriria ficando só na primeira pessoa. Muito bem, depois de treinar com a câmera, vá para o próximo level de treinamento. Convoque alguns amigos e familiares, poucas pessoas, para discursar na frente deles. Só que veja bem, isso não necessariamente vai ser mais fácil do que falar para várias pessoas. Talvez seja até mesmo mais difícil. Só que ele é um treinamento, então não tem problema se você fizer uma besteira de proporções gigantescas. E além disso, aquelas pessoas podem te dar feedbacks valiosíssimos. O importante é você se comunicar, passar a informação. Quando você tem uma resistência muito grande de falar em público, você acaba procurando se munir de técnicas para tentar melhorar esse seu aspecto. Só que aí você corre um grande perigo de artificializar o seu discurso. E isso não é bom. Seja natural. A naturalidade cria uma empatia com o público. É preferível que você fale com naturalidade e cometa alguns pequenos erros técnicos do que você fale com uma perfeição técnica, mas pareça um robô. Só presta muita atenção em uma coisa específica: os vícios de linguagem. Descubra quais são os seus vícios de linguagem, porque pode ter certeza, eles existem. Eles acabam funcionando como uma ferramenta de articulação pra gente
mas não é nada interessante para quem assiste. Vícios de linguagem são aquelas expressões que aparecem muito no seu discurso. Alguns exemplos? De fato. Eu vou fazer isso por quê? Isso daqui é bom por quê? Aquilo lá é legal por quê? Enfim, tem um monte de vício de linguagem por aí. E até mesmo esse enfim pode ser um vício de linguagem. Dar pausas na sua fala é absolutamente essencial. Olha, não utilize a linguagem do YouTube como referência para falar em público. São conceitos totalmente diferentes. Esse daqui é outro universo. Numa palestra você deve ter um tempo para desenvolver um raciocínio, executar uma frase e aí você faz uma pausa. Quanto tempo deve ser essa pausa? Sei lá, não tem uma regra para isso. Vai depender muito de você, do seu feeling. É que para quem não tá muito acostumado a falar em público, parece que ficar 2, 3, 4 segundos sem falar é um problema. Parece que é algo errado, mas não é. Essas pausas podem ser ótimas para você organizar o seu pensamento, só que elas são essenciais para quem tá te assistindo. Esse é um tempinho que você vai promover para que as pessoas possam absorver o que você tá falando. Às vezes a gente precisa mesmo de um tempo mínimo para abstrair o que tá sendo dito para nós. E essas pausas vão cumprir esse papel. Então um discurso que não se utiliza desses pequenos tempos é um discurso muito provavelmente ineficiente. E por fim chegamos na dica mais importante e mais eficiente. Compreenda-se. O seu medo, pânico, receio, timidez, seja lá o que for, de falar em público tem um motivo. E esse motivo tá no seu psicológico, um lugar que só você tem capacidade para acessar. Você precisa entender por que se ver exposto na frente de outras pessoas te faz suar frio, te faz tremer a mão, te faz ficar gaguejando. A compreensão desses motivos é a chave para você superar esse obstáculo. Uma vez que você entender essa insegurança, entender os motivos psicológicos que te levam a reagir assim diante de uma situação dessa, e então superá-los, aí sim você pode realmente investir em técnicas que vão te ajudar a melhorar o seu discurso. Até lá, todas as técnicas vão esbarrar nesses obstáculos emocionais, psicológicos. E para isso, eu sugiro para vocês um vídeo que a gente gravou há pouco tempo, que a gente fala da importância de deixar o medo de lado e se expor na vida. Tem medo de falar em público? Vai e fale. Erre mesmo. Fala mal. Passe vergonha. Só que faça o seu melhor. Afinal, a prática é a maneira mais eficiente de aprender. Finito, galera. Essas eram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que possam ser úteis. E mais uma vez, não se esqueça de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal para que a gente possa crescer rapidão. E se vocês quiserem que a gente fale sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai analisar. Beleza? Até a próxima!